Nós aqui da TV Santa Fé trouxemos um lindo passo a passo para vocês nesse Dia dos Pais. Estamos aqui com a nossa querida artesã Cris Altran. Oi, Cris. Olá, tudo Jamile, bem? graças a Deus. Bem, e você? Tudo ótimo. Ela vai apresentar um lindo trabalho que vocês vão amar. A minha sugestão é aqui essa corujinha, pai coruja, tá? Que na verdade, gente, é um porta-meias, tá? Pro papai. Pra gente começar essa aula, eu trouxe aqui o molde, a gente vai transferir para o feltro, tá? 3 partes aqui do corpinho, a barriguinha e a asa, tá? O olhinho. Primeira coisa que a gente vai fazer nessa peça é colocar a barriga, que eu vou mostrar para vocês como eu demarco a barriga. Essa peça eu fiz à máquina, tá? Então, a gente vai transferir o molde usando uma esferográfica mesmo, uma caneta esferográfica. E como a barriguinha tem que ficar por dentro, a minha dica para colocar a barriga é a seguinte. A gente vai demarcar aqui com os alfinetes em volta da barriguinha, tá? Então, a gente vai colocar o alfinete em toda a volta da barriga, que é isso que vai demarcar onde a gente vai colocar a barriga interna, tá? Olha, a gente vai demarcando aqui e o final. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou virar a peça e vou colocar a barriga por aqui. Assim eu vou saber que a barriga vai ficar no lugar certinho, tá? Porque, olha, aqui tá a demarcação da caneta, é aqui que eu vou costurar a máquina. Aí sim eu posso usar um alfinete aqui e pregar aqui para ela não sair do lugar a barriguinha. O mesmo procedimento eu vou fazer com o olhinho, tá? O olho, porque essas duas peças eu vou costurar a máquina. Então, gente, é assim, eu já vou avisar agora. Colocou a barriguinha, a gente costura em ponto zigue-zague na máquina, toda a volta dela. Aí sim a gente vai colocar o olho, tá? Faz de conta aqui que eu já costurei, depois eu vou mostrar uma peça pronta para adiantar. Então vocês vão demarcar aqui bem o centro dela. Tem que ser o olhinho um pouquinho para baixo, deixa só um pedacinho de marrom aparecendo, que a gente vai ser onde vai colocar o bico dela, tá? Prende com o alfinete também. Vai passar o ponto zigue-zague, tá? Na máquina, ou quem não tem máquina, não tem problema, isso não é desculpa, pode fazer à mão, caseado. Depois eu mostro aqui um pontinho caseado para vocês, tá? Então, para adiantar, vou mostrar uma já passada a máquina, vai ficar assim. Tá, ó, passei primeiro a barriga, coloquei o olho, passei o olho, certo? Próximo passo é o quê? Vamos colocar aqui as flores do olhinho. Isso eu fiz à mão, tá, gente? Todo bordado agora vai ser à mão. Vocês demarquem assim, o olhinho tem que ficar, florzinha tem que ficar viradinha pra dentro. Depois eu vou colocar a pupila, tá? O bico vai ficar assim. Então, vamos pegar aqui um alfinete só para demarcar, porque eu vou ensinar agora o que eu fiz aqui. Só costurei à mão. Assim. O bico a gente pode colocar depois. Deixa ele aqui. Com uma linha preta, eu tô usando linha pesponto mesmo. A gente vai fazer isso aqui, olha. Só vence tão direitinho aí no tamanho para não ficar torto. O que eu fiz? Eu coloquei a agulha aqui atrás, vou usar o ponto reto de bordar e vou passar só entre as pétalas aqui da flor, tá, gente? Ó, só para dar um charme na peça. Vou fazer isso nas 5 pétalas.
Não precisa se preocupar muito se está saindo torto o centro da florzinha, porque isso a gente vai colar aquela parte preta do olho, não vai aparecer, tá? Feito isso, a gente vai dar o arremate aqui atrás. Deu o arremate, que vamos fazer a mesma coisa na outra. Só não vou fazer agora pra gente ir adiantando um pouco aqui. Próximo passo é, vocês vão colar essa parte aqui de fora, gente, ó. Só pra ela não ficar levantando depois, tá? Não precisa muita cola, eu sempre falo muita cola, deixa o acabamento, deixa a peça mal acabada. Não precisa, só um pouquinho de cola. Pronto, aí a parte preta do olho é o mesmo procedimento. A gente vai colar assim, ó, viradinho pra dentro, tá? Tirem o fiapo de cola, porque faz muito fiapinho. Mesmo processo aqui no outro lado do olho. Eu vou ensinar agora pra vocês os bordados que eu usei nela. Bom, ela ficaria assim, tá? O bico eu fiz também um ponto reto. Usei cola só para fixar bem pouquinho aqui embaixo, na parte de baixo do bico, porque a parte de cima é onde eu vou costurar, tá? O mesmo processo eu usei aqui para colocar as peninhas dela. Centraliza a peninha com o bico, a peninha do meio. E as outras aqui. Uma peninha sumiu. Bom, enfim, vocês vão colocar só um pouquinho de cola bem no meio, só um pouquinho, porque a gente vai ainda bordar nessa peninha, tá? Então não use muita cola, porque depois a agulha não entra, não fixa. Vocês vão colocar a peninha assim. Tem mais uma aqui, mas acho que deve ter ficado em alguma peça, não tem problema, só para vocês verem como eu fiz o bordado, tá? Mais uma vez desse lado. E um ponto reto menor entre esses, tá? Aqui e aqui. Isso é só para dar um acabamento na peça, um charme a mais. Então, vamos arrematar aqui atrás, dando nó. E agora a gente vai usar a linha pesponto marrom para costurar as penas. Também é só um detalhe. Eu fiz assim, 3 pontos retos aqui em cima, na parte de cima da pena. E 3 pontos retos em cada ladinho da pena, tá? Isso vocês vão repetir nas 5 penas que ela tem. É assim que ela vai ficar. Vai repetir o processo nas 5 peninhas. Arremata atrás. Aqui eu já trouxe um passo mais adiantado para não precisar da máquina, mas vou mostrar como eu fiz em casa, tá? Lembrando que eu cortei 3, por que eu cortei 3 partes na coruja? Eu não falei isso no início, né? Uma parte vai ser as costas dela e a outra parte vai ser o forro, porque não dá pra ficar assim, né? Então a gente vai forrar a corujinha. Bom, vocês já teriam bordado toda ela aqui. Então o que a gente faria é o seguinte agora. Vira a corujinha, a gente vai cortar essa parte aqui, cortar mesmo, com a tesoura, sem medo.
vão pegar uma renda, costurando a máquina, tá? Quem não tem máquina, faça o ponto por esse ponto, eu vou ensinar daqui a pouquinho. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão colocar uma rendinha na parte de cima, uma rendinha na parte de baixo, tá? Uma renda aqui, vão juntar as duas pecinhas aqui só um pouquinho, vocês vão juntar assim. E vão passar a máquina aqui, olha. Passei a máquina aqui pra vocês verem, tá vendo, ó? Que é pra ela ficar um pouco fechada, senão quando a gente costurar na coruja, ela vai ficar com a boca muito aberta. Então vocês prendam mesmo um pouquinho pra baixo aqui e colocou o forro virado pra dentro. Aqui, ó, forro não, a costa dela, desculpa. A parte da frente, as costas, a gente vai arrumar aqui direitinho. Em casa vocês coloquem direito. E vamos também já fixar a fita que eu usei aqui. São 50 centímetros mais ou menos de fita, tá? Vão dobrar no meio aqui. Vocês passem aqui por dentro, ó. Deixa só um pedacinho por fora. Dobra no meio. Coloquem aqui. Tem que colocar um alfinete para ela ficar segura. Vamos colocar um alfinete aqui. E um alfinete aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai levar essa coruja para a máquina. Lembra onde eu falei que eu marquei com a esferográfica? É onde a gente vai costurar, fechando totalmente isso aqui na máquina, tá? Vocês vão fechar toda ela. Tá, ó, fechei totalmente. Aí vocês vão falar, ah, Cris, mas olha, não colocou o fundo, o forro que você tanto falou. O forro é por último mesmo. Vocês vão pegar aquele pedaço, depois que costurou, essa parte aqui, vão colocar aqui na frente. Por que depois? Porque eu não vou mais seguir isso, porque não vai ter mais. A gente vai colocar aqui, vai sumir a minha demarcação. Então eu vou, na verdade, costurar desse lado, porque já vai estar marcando aqui a primeira costura que eu fiz. Então essa vai ser o meu limite para costurar na máquina de novo, tá? Só por isso. Então já ficará com o forro. Eu vou desvirar para vocês verem como... Essa peça é bem fácil de virar porque tem uma boca bem grande, tá? Então ela ficará assim, olha, a parte que a gente colocou a renda, a parte com as fitas. E agora que vai chegar a parte da asinha que eu tanto falei para deixar por último, que eu bordei, na verdade, com um ponto correntinha, olha. Esse risco também vai estar disponível no molde, vocês podem passar o risco para a asa usando carbono, tá? Tesoura, a caneta esferográfica. Como eu faço o ponto correntinho? Uma linha pesponto de novo com um fio só. Começo aqui embaixo. Giro aqui. Faço um elo, na verdade, tá? Puxo. Mesmo processo, coloco a agulha aqui no meio daquele elo que eu fiz o primeiro, puxo. Já faço um círculo aqui, né? E já vou enfio novamente. Esse ponto é muito facinho de fazer, eu uso muito nas minhas peças, porque qualquer pessoa pode fazer esse pontinho. Ponto correntinho, tá? Olha. Claro que em casa vocês procurem fazer a distância entre um e o outro igual, tá? Para o ponto não ficar um pequeno, um grande. Aqui eu tô fazendo, sai meio torto mesmo, é só para vocês verem como ele é feito. Então vou fazer isso na peça inteira com esse desenho, tá? Nas duas asinhas. E eu vou aproveitar e usar aqui também o que eu fiquei devendo, como eu faço meu caseado. Para quem não conseguir fazer a peça à máquina, demora um pouquinho mais, mas dá para fazer com ponto caseado também, tá? Vocês vão fazer o seguinte, eu vou usar a asinha mesmo, tá? Só para ensinar.
Começo aqui por dentro, por trás, escondo meu nó lá, venho aqui, dou um lacinho na linha, puxo. Mesmo processo. Já coloco a linha pra cá, olha. Passo a linha pelo meio da agulha. A mesma dica do ponto correntinha. Claro que isso é com a prática, vocês vão fazendo o espaço entre um ponto e o outro. Procurem fazer sempre o mesmo espaço, ou mais largo, ou menor. Tem gente que gosta pequeno, grande, isso vai do gosto de cada um. A asinha, a gente vai colar ela assim. É que a gente deixou por último, tá? Porque a gente tem que costurar a peça inteira, então não adianta colar antes que não dá certo, vocês deixem por último mesmo. Ajeita direitinho aqui. Uma dica também que eu quero dar, vocês podem colocar a asa aberta, quem preferir, ou fechada, tá? Aí vocês veem aí o gosto de vocês, que acha melhor. E vamos passar aqui a cola, principalmente onde a gente fez aquele bordado, tá? Para que ele não apareça depois na peça. Então a gente vai passar aqui. Depois a outrazinha a mesma coisa. Agora o que vocês vão fazer? Eu coloquei uma fitinha para que vocês possam amarrar em um cabide daquele de madeira, porque o de plástico ele tende a envergar, não suporta muito peso, então vocês amarrem aqui naquele cabide de madeira. E eu disponibilizei também o molde com a fonte da coruja para que vocês possam, olha só, vão amarrar aqui em cima, recortar a fonte, vão simplesmente colar, tá? Com cola quente mesmo, ó, pai coruja. E atrás a gente pode guardar aqui as meias, colocando dentro do guarda-roupa. E é isso, espero que vocês tenham gostado.